Ok, vamos dar início. Acho que agora foi. Tá todo mundo vendo a tela ok? Ótimo. Então, meninas, vamos lá. Uma aulinha aqui sobre os vícios que arruinam a nossa vida diariamente. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Vai ser, como é que se fala? Vai dar continuidade da outra aula dos vícios, mas eu acredito que essa aula não vai ser muito demorada. Eu acredito, né? Não sei. Não, fiz bem meia corrida a aula e não chequei o tempo. Aqui é exatamente o mesmo conteúdo da primeira aula, é só de repente quem não viu a primeira aula caiu nessa segunda aula aqui, que é continuidade, e obviamente os vícios da Santa Hildegard, tá? Então, assim, a Santa Hildegard, ela teóloga, né? É o livro baseado, é um, é, essa relações de vícios é baseada nesse livro, né? Obviamente, eu leio bastante todos os outros santos, etc., mas é muito estruturada na visão da Santa Hildegard, tá? Que ela apresenta, né, os vícios, virtude, ela descreve como forças opostas, é uma nossa batalha, né, da alma, nossa batalha corporal, nossa batalha em relação à razão do que a gente vive todos os dias, né? Então, o vício são distorções da nossa harmonia e também, né, do nosso, da nossas, nossos declínios, né, nossos maus hábitos, o que desequilibra a nossa alma, né? Então, o vício vem do latim vitio, que significa falha ou defeito, né? E essa falha e defeito, obviamente, é, exacerbada conforme o nosso comportamento, né? Então, assim, a gente tem um mau comportamento aqui, uma pequena falha ali, e aí a gente não toma conta disso, isso vai crescendo e vai se normalizando, né? Um exemplo muito bobo, que a gente sabe que é muito comum, infelizmente, na maioria das vezes entre as mulheres, que é a fofoca, né? Você fala um pouquinho ali, fala um pouquinho, mas isso eu não falei mal, eu só falei a verdade. E entre falas e falas e falas, você vai aumentando e se torna um vício. E isso, com isso também, assim, vamos falar um outro vício que é muito comum, a preguiça, né? O alarme toca, não, mais 5 minutos, não, mais 10 minutos, mais um pouquinho. Aí você começa a enfatizar, mas você trabalhou tanto ontem, fez tanta coisa, foi dormir tarde, e aí você dá corda para aquele vício que, de repente, inicialmente não era tão prolongado e, de repente, já virou realmente uma mania, né? Já virou um hábito, né? Se instalou propriamente dito. E a gente não percebe no âmbito físico, a gente não percebe o lado espiritual. Porque a gente faz aqui, né? A gente vê, a gente pega, a gente sente e a gente não vê no lado espiritual como isso está sendo formado, como o inimigo está se aproximando, como você está ofendendo Deus de uma certa maneira, né? Então, assim, é uma visão que seria bom se a gente conseguisse enxergar, mas nem sempre a gente consegue enxergar, nem do meio, né, divino, nem físico. Mas se a gente tiver um exame de consciência diário, é, tomar a Deus que a gente consiga perceber melhor essas inclinações, esses maus hábitos, ok? Bom, vocês sabem muito bem, né, que mais que categorizado, né, que os vícios e virtudes são faladas por muitos santos, não só pela Santa Hildegarda. Esses são os vícios que eu coloquei aqui na primeira aula, que são vícios, né, que até a Ana Clara tá fazendo aquele clube do livro maravilhoso, e tem todos tantos outros santos que falam a respeito também, e que eu super recomendo vocês
né, a se instruírem cada vez mais e entender o que que é virtude, o que que é vício, má inclinação, como se abster disso, ok? Então, isso que eu estou falando agora, gente, é só uma retomada da primeira aula, em caso alguém aqui, né, tenha caído hoje e não tenha visto a primeira aula ou vice-versa. Tá? Então, assim, vou só dar um pequeno apanhado antes de dar continuidade nos 35 vícios da subconsciência em relação a Santo Edgardo. Então, vamos lá. Da onde vem o vício, né? Por que essa palavra? Como que tudo surgiu, né? Então, o vício tem três categorias dentro do nosso catecismo, né? Vem do mundo, vem da carne e, infelizmente, vem do inimigo também, do demônio, né? As tentações externas, né, que são tentações que nos atraem por uma vida corruptiva, que leva a gente se manifestar dessa maneira, né? Então, primeiro vício do mundo, a vanglória, né? A gente buscar elogios, elogios da família, elogios de amigos, elogios de colegas de trabalho. A pessoa te elogiar, gente, vamos levar em consideração isso. A pessoa te elogiar não é uma coisa ruim, ah, muito obrigada, ok, né? Agora, você está sempre procurando o elogio e fazendo algo para ter elogio. Você não está fazendo algo porque você tem algo no coração e quer ser uma pessoa boa. Você está fazendo para receber um elogio. E ai que você faz algo e alguém não dá um elogio, né? Já cai aí no double, como é que se chama? Numa possível dois vícios. O apego excessivo ao materialismo. Gente, tem que me explicar muito bem a respeito disso. Não é uma coisa ruim, ai, ser rico. Não é uma coisa ruim, sabe, ter uma casa boa, um carro, sei lá, viajar, se vestir bem. Não, o negócio é você ter um apego, você deixar o material levar a sua vida. Ai, aconteceu algo e sei lá, quebrou algo, que nem ontem, gente. Infelizmente, eu quebrei ontem o meu liquidificador. Eu não sou uma cozinheira muito de bolo muito boa. Mas depois eu conto a história para vocês. É até engraçado e meio estranha também. Mas eu liguei, mas nem um pouco. O negócio voou, foi vidro para tudo que é lado. Eu só olhei e falei, nossa, vou ter que limpar essa bagunça, vou ter que limpar o chão, né? Tomei um susto com o barulho, limpei. Paciência é só um liquidificador de vidro, entendeu? Então, assim, a gente não pode ter apego com ai, o carro, não sei, né? Espero que não aconteça com ninguém de vocês, mas sei lá, aconteceu algo, quebrou o carro, ou leva no mecânico. A gente não pode ter esse apego, e criar. A gente não pode ter apego, gente, de jeito, maneira nenhuma, nada na material, né? Injustiça, né? Corrupção social, explorar os outros para ganhar algo pessoal. Assim, isso é terrível, né? É muito comum também em muitos lugares, não vou dizer que é só no Brasil, é muito comum em muitos lugares do mundo, as pessoas explorarem os outros, né? Pagando menos, né, forçando a pessoa a trabalhar mais. Então, assim, isso é uma inclinação do mundo e que se a gente deixar, a gente fala, mas todo mundo faz, eu vou fazer também. Sei lá, a faxineira ganha, não sei quanto que ganha no Brasil, tá? Mas eu vou, sei lá, dar um número. A faxineira ganha, sei lá, R$ 100, R$ 50. Tá todo mundo pagando isso, eu vou pagar. E de repente já tá todo mundo pagando 200, não sei. E o dever, o correto é você pagar ela aquele valor, né? Gente, eu tô dando um exemplo qualquer. Não leve muito em consideração. Como superar os vícios do mundo, né? Cultivar a humildade, o desapego dos bens materiais, no sentido que é, é bom ter bens, mas não é tudo, né? E priorizar o sucesso espiritual sobre o sucesso humano. E como sempre eu falo e vou falar, exame de consciências todo dia, gente, todo dia. Segunda fraqueza interna, a carne, né? Nós, o corpo físico, né? Então, algumas pessoas, infelizmente, têm, né, o vício da luxúria, né? E procura muito prazeres ilícitos, né? Gente, você procurar prazeres com o seu esposo a um quarto fechado,
Isso não é, obviamente, né, um vício ou um pecado. A gente está falando aqui de coisas realmente, né, de práticas imorais que não é legal, né? A gula também, né? As pessoas não percebem que a gula é um pecado capital e um vício horrível, né? Elas não conseguem ter um controle da própria alimentação, né? Comecei essa aula falando da preguiça, né? Porque é muito comum as pessoas não terem horário para acordar, não ter horário para dormir, negligenciar as orações, os deveres da casa, não sei, limpar a casa, cuidar de filho, é, fazer o que tem que ser feito, né? E aí, o que que acontece? Acontece uma preguiça, o deixar para amanhã. Ah, não, amanhã eu faço. Ah, amanhã eu limpo. Amanhã eu estudo. Amanhã eu começo a novena. Amanhã tudo. E amanhã, às vezes passou 2 semanas, às vezes passou um mês, às vezes passou 6 meses. Tenho até casos de pessoas que passaram anos, né? Então a gente tem que cuidar muito com isso, né? E como superar, né? Tentar fazer um jejum, tentar ter uma disciplina, horário de acordar, dormir, horário de almoçar, né? Horário, vou pôr, né? Eu vou, sei lá, fazer minhas orações pela manhã. Eu não tenho como fazer pela manhã por causa do bebê, o horário de trabalho, né? Eu vou fazer no horário do almoço. Eu acho que eu vou fazer no horário antes de dormir. Lembrando, se você vai fazer antes de dormir, realmente procure um horário que não é muito próximo de dormir, senão você não vai conseguir, porque o cansaço do dia vai te levar a querer dormir, né? E lembrando, gente, todas essas práticas é um processo, né? Ninguém começa amanhã perfeitinho. É assim, cai, levanta, melhorei. Queria 5 minutos, fiz 3. Queria 10 minutos, fiz 7. Queria meia hora, fiz 20. Mas fiz, sabe? Assim, é uma mudança contínua, contínua. E eu vou até comentar com vocês. Hoje eu fui na academia, eu encontrei minha vizinha aqui. Ela é minha vizinha há 7 anos. 7 anos a gente é vizinha, né? E aí a gente se encontrou na academia, nananana, eu tava saindo, ela tava chegando, ela, nossa, eu falei, pois é, tô chegando. Aí ela, nossa, que cedo, tal, tal, tal. Aí ela pegou, virou pra mim e falou assim, você é essas pessoas que acordam cedo pela manhã? E eu não sabia o que responder para ela, porque eu nunca fui essas pessoas que acordam cedo pela manhã, mas agora eu sou. E eu falei, não, então eu ando acordando agora às 6 da manhã, né? Às vezes um pouco antes, mas mais ou menos esse horário que eu acordo. Nossa, ela ficou assim. Aí eu virei para ela, eu falei, não, mas eu não comecei ontem, né? Eu não comecei ontem, não comecei já faz uns 2 anos por aí que eu tô, né? Comecei primeiro 7h30, depois passei para 7, depois passei para 6h30. Eu falei para ela, é um processo, mas eu vou chegar onde eu quero, que eu não cheguei ainda. Entendi. Então, gente, até isso, assim, a mudança, as nossas mudanças começa no mínimo e vão progredindo, né? Assim, eu nunca fui de acordar cedo, sou a maior dorminhoca, amo dormir, então para mim acordar às 6 é um sacrifício, mas estamos lá, estamos lá. Então vocês têm que pensar também qual que é o maior sacrifício de vocês, se é a oração, se é a devoção, é, se é a comilança, né? Se é o tratado com muito, eu gosto de comprar muitas roupas, excesso de roupa, de shopping, não sei. Então assim, pensem a respeito, vão pensando conforme eu vou falando aqui, o que que vocês acham que é mais grave na situação de vocês e o que vocês podem começar a melhorar a partir de amanhã, né? Vícios que vêm, infelizmente, do demônio. É soberba, né? Gente, é assim, é muito comum você ver a soberba nas pessoas.
né? A busca dela, autoexaltação, entendeu? Ai, eu sei isso, eu conheço isso. Acho que todo mundo tem na família alguém assim, né? Ai, eu conheço, eu sei, eu. A pessoa sempre sabe, sempre sabe. E se você vai tentar falar, não, não, você nunca sabe o suficiente. E a pessoa já junta, não sei se já vocês perceberam que o soberbo vem com a teimosia também. Então, assim, é bem comum. E se você é uma pessoa soberba, você consegue perceber o soberbo só depois que a soberba foi embora, porque enquanto você tem, você acha que você não tem, tá? A inveja, mencionei da outra vez também, é um sentimento, um ressentimento pelo bem do outro, né? Não é, ah, eu quero ter a mesma coisa. Eu quero ter a mesma coisa já não é inveja, é uma inspiração. Não, a pessoa conseguiu um trabalho, sei lá, abriu uma empresa, teve o filho que você não tem, tem o marido que você não tem, e você fala, ai, nossa, mas por que não eu, né? Por que é tal pessoa? Então, gente, isso é terrível, isso se instala no nosso coração e assim ofende Deus muito, 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 né? E a ira, né, o ressentimento da raiva violenta, né? É, eu não sei vocês, mas assim, é muito comum no colérico ter muita ira, né? A gente tem que, assim, as pessoas que têm a ira muito aflorada, muito fácil, tem que colocar como número um, porque assim destrói a pessoa, né, em termos de convívio, não é bom para as pessoas que estão ao lado. Se a gente for falar na língua da Santa Hildegarda, inflama o corpo, né, toda a parte, dá doenças em órgãos vitais, né, é, se afasta de Deus, assim, gente, a ira realmente assim não é bom, né? Sem contar que a ira faz com que você brigue com muitas pessoas. Então, não só você, né, tem a ira e constrói não sei, não sei nem como falar, né, essa coisa gigante, né? Essa chama de raiva, não é só ruim só para você, mas isso replica em outras pessoas. É como você, né? Toda vez que você ficasse irado, com raiva com alguém, isso se multiplica como se tivesse um efeito rebote, né? Então, assim, a soberba é terrível, mas a soberba, às vezes, você até pode contê-la, nem todo mundo, você não, nem todo mundo vai sentir esse orgulho e vai ficar, né, retraído com isso, a ira já não, né? O desespero. Comentei da outra vez o exemplo da mãe, dos filhos, né, da perda da esperança, na misericórdia, na graça de Deus. As pessoas, elas não têm o total entendimento do que significa a palavra desespero. Eu vejo muitas pessoas falando: ai, eu tô desesperado, ai, não sei quem tá desesperada, ai, não sabe nem o contexto da palavra desespero. Gente, desespero é uma palavra extremamente pesada, né? Você perder a esperança na misericórdia, e na graça de Deus, você não tem esperança nenhuma. Assim, a gente não deveria nem usar essa palavra, né? Eu não conheço, eu não conheço, assim, só os ateus mesmo que têm o desespero, né? Porque só eles que não acreditam em Deus tem total desesperança e não tem, não acredita na misericórdia. Então, assim, temos que tomar muito cuidado no poder nas palavras, no que a gente fala e como a gente fala. Então, assim, desespero, só o inimigo mesmo. Como superar os vícios diabólicos? Cultivar humildade, o que é fácil de falar, mas é muito difícil, né? A gratidão, né? A paciência, que também não é nada fácil, e a confiança na misericórdia de Deus. Mas tudo isso, gente, que eu tô falando aqui é um processo, é um trabalho. A gente faz um pouquinho e a graça é dada, entendeu? A gente faz um pouquinho e a graça é dada. Duas coisas que caminham junto: o nosso esforço, o nosso hábito, a nossa inclinação, mais a graça divina, porque sozinho nem isso a gente consegue, né? Então, vamos agora entrar na continuidade das subconscientes, das virtudes subconscientes e vícios da Santa Hildegardas, tá? Eu tinha parado no número 16, agora a gente vai dar continuidade
em diante, né? Então, ela falou número 17, a caridade, né? A caridade é transbordar a alegria da alma no amor de Deus e ao próximo. Gente, a caridade é fazer, eu acho assim que é um dos atos mais lindos que existe, né? É você fazer sem querer nada em troca. É simplesmente você fazer, né? É, você faz. Se alguém falou obrigado, ótimo. Se não falou, ótimo. Entendeu? Você não está esperando obrigado, você não está esperando dinheiro, você não está esperando presente, você simplesmente não está esperando. Essa realmente é a caridade. É esse. E assim, as pessoas às vezes mentem para ela mesma. Ah, pois é, eu estou fazendo um trabalho de caridade, não sei aonde. Eu fui fazer lá um voluntário, não sei aonde. Mas no fundinho, lá no fundinho, elas estão querendo o obrigado pelo aquele trabalho. Ou eles estão querendo ser validadas por alguém e falar: ai, você está fazendo trabalho de voluntário, mas aonde? Ai, mas que trabalho bom. Na verdade, elas estão esperando uma certa vanglória pelo esse trabalho. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu já percebi em algumas pessoas. Mas, assim, tomara a Deus que essas pessoas que começam a fazer de uma forma querendo algo, seja transformado esse coração, né? E o contrário da caridade é a inveja, porque a inveja, na verdade, ela é uma doença da alma, né? Que ela se entristece pela benção do outro. Olha só, você ficar triste por algo que alguém está feliz, que aconteceu algo de bom naquela pessoa, né? E ela vai se diminuindo, né? Vai se diminuindo. Então, na visão da Santa Hildegarda, a caridade reflete o coração de Deus e a inveja fragmenta a comunidade e obscure a inteligência, né? A nossa inteligência no sentido da nossa razão, né? A gente vai perdendo a razão e a gente vai entrando para o lado animal, né? Eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês já leram a respeito disso, né? A gente é muito, né, fé, né, que a gente não consegue pegar e tocar, não é tangível, a nossa razão, o que que é certo e errado, que a gente, desde pequenininho, aprende com nossos pais, e aí tem o nosso lado animal, que é as nossas emoções, né, que se você não tiver um certo controle, você vai ser uma pessoa ou muito, né, apaixonada, uma pessoa que fala muito, uma pessoa que ama muito, uma pessoa que se enraivece muito, uma pessoa que se preocupa muito. Então, assim, você não pode deixar esse seu lado animal te dominar. Então, assim, a gente tem que ter esse controle, né, de quem nós somos, né? E esse controle cultuando uma vida espiritual, né? Uma pessoa, né, que ai, começa rezando o rosário, vai na igreja, lê um livro, começa a cultuar aos poucos, com a graça de Deus, você vai vendo a razão e você vai tendo uma inteligência espiritual e vai enxergando também os seus vícios, tá? E eu tô falando isso do ponto de vista não só de estudos que eu fiz, mas também do ponto de vista da minha experiência própria e também de experiência com, né, clientes, pacientes, com pessoas que fizeram uma caminhada espiritual e que eu, de uma certa maneira, acompanhei, tá? Vamos agora para o temor a Deus. Número 18, né? Temor a Deus. Temor a Deus é referente a respeito à grandeza e à divina e à nossa pequenez ao início da sabedoria. As pessoas têm um certo, mais uma palavra aí que eu vejo muitas pessoas falar, ai, temor a Deus, que você tem que temer a Deus, que você tem não sei o quê. As pessoas não compreendem que não é medo de Deus, e sim um respeito tão grandioso, que você não quer ofender, que você não quer fazer absolutamente nada de errado. Você simplesmente só quer amá-lo e respeitado, entender essa grandeza e que você sente também realmente muito pequeno em relação a ele, e realmente é, né? Mas as pessoas não entendem isso, tá? Vanglória, o desejo dos aplausos humanos e reconhecimento, separado da verdadeira virtude. Por que que isso tem uma certa diferença, né?
Pelo seguinte, quando eu faço algo bom, que eu quero aplauso, eu acho que eu tô no controle de tudo e eu acho que aquele mérito de ter feito algo muito bom foi simplesmente meu. É como se eu tirasse toda a divindade, toda a graça de Deus. E quando você tem uma certa caminhada espiritual, você consegue compreender que nada é feito sem ele. Então, assim, todos os seus méritos, se você falou bem, se você fez algo bem, se você é uma boa mãe, uma boa esposa, um bom trabalho, o mérito, obviamente, parte disso, uma parte muito minúscula, é nossa, né? Porque trabalhamos, criamos, mas uma boa parte é da graça de Deus. E essa pessoa que visa só vanglória, ela esquece de Deus, né? Ela tá ali pensando simplesmente nela, né? Então, na visão da Santa Edgarda, o temor de Deus ordena a alma e a verdade, né? Porque quanto mais você tem um respeito por Deus, você ama Deus, você consegue ter uma ordenação, começa a ter uma certa unidade com Ele, né? Você consegue ganhar as graças e enxergar a inteligência disso, né? Enquanto quando você tem a vanglória que você fica eu para mim, eu para aquilo, eu naquilo outro, e você esquece que existe Deus, você começa a se tornar não só, obviamente, simplesmente muito egoísta, mas você começa a caminhar para a escuridão e começa a ter uma cegueira eh, espiritual ao ponto de uma cegueira física também, porque você não se percebe o que você está fazendo, tá bom? Número 19, obediência, né? Obediência entrega humilde à vontade divina e a autoridade justa é guiada pela confiança, né? E desobediência, resistência a essa ordem, geralmente por orgulho ou egoísmo, né? Então, assim, obediência, né? Gente, se você tem uma família, né? Você não é casado ainda, você tem obediência aos seus pais, você tem obediência aos seus, se você trabalha para alguém, seu chefe, aquilo outro, né? E você tem, se você tem mais uma vez, uma vida espiritual, meio que você quer fazer, meio não, você quer fazer a vontade de Deus. Então você tem uma obediência sublime que você não vê, mas você acredita que você está fazendo. Agora tem gente que vive uma outra vida aí, né? Resistem à ordem patriarcal, não dão desrespeito aos pais, tem uma relação tumultuada com o esposo, não convive bem com o chefe, etc., ou com familiares, tem um certo orgulho, né? E um egoísmo. Então, essa pessoa, ela já está fora da ordem, né? Ela já não é uma pessoa desobediente, né? E a coisa boa da obediência, ela enraiza a alma na lei divina. É como você dizendo o seu sim da obediência, você vai se unindo e as coisas vão acontecendo, né? A graça vai acontecendo porque você está ali obediente, né? E de uma certa forma você está se conformando à vontade de Deus. Já a desobediência é arrancada da árvore da vida, né? Você está lá no pezinho, né, com Eva e Adão e etc. Tá? Fé. Fé é a visão espiritual que aceita a verdade de Deus mesmo sem vê-la, né? E assim, né, tem aquela passagem da Bíblia, né, que mesmo sem ver a gente acredita em Deus piamente, né? E aí, eu não vou saber a palavra, eu não vou saber em português, mas assim, vocês provavelmente devem saber. É uma passagem lindíssima, né? Os bem-aventurados que acreditam e não vê, algo assim, não sei. É, mas não é pura verdade, né? Nós não vimos, nós não tocamos, nós não, a gente não estava lá, né? Se passou 2000 anos e nós estamos aqui piamente acreditando na fé. Obviamente, tenho certeza que algumas de vocês devem ter tido algum tipo, escuta eu, leu, e não tem como não ter, né? Tantos milagres que já ocorreram. Mas tem gente que você mostra, né? Mostra milagres, histórias, santos, e não adianta, a pessoa simplesmente não acredita. Ela simplesmente é cega totalmente, né? É uma pena, porque do mesmo modo que ela leva numa praticidade, na necessidade, ela entra no desespero,
né? Ela cai no desespero porque ela não acredita, ela não sabe da capacidade de Deus. Então, é muito triste isso, né? E a incredulidade nega as realidades divinas, fechando o coração e a revelação. Imagina, né? Você simplesmente não acreditar. Você se, né, se fecha para as graças que poderia estar acontecendo a você. Obviamente, Deus é misericordioso, ainda dá muitas graças, mas poderia você receber muito mais se tivesse uma fé, né? Uma fé que acredita, né? Na visão da Santa Edgardo, a fé nutre a alma como luz sobre uma planta em crescimento, e a incredulidade resseca nas trevas. E assim, se vocês tiverem tempo depois, né, para dar uma observada nesses trechinhos que eu coloquei da Santa Edgardo, eu dei, vocês vão perceber como é bonito para ser meditado. Número 21, esperança. A esperança ancora a alma nas promessas de Deus, mesmo na dificuldade, né? E o desespero é a perda da confiança na misericórdia e na bondade divina. Olha só, né, gente? A gente tem esperança. Que dom maravilhoso, né? Independente das coisas forem acontecer, você espera o bem, né? Você não fica esperando, que algo ruim vai acontecer. Não, você espera que algo bom vai acontecer. E se algo ruim aconteceu, você ainda dá graças a Deus, porque aconteceu aquela coisa que você não estava esperando, você não tem controle nenhum, mas você vai ter um crescimento espiritual através daquilo, né? Então, assim, olha a maneira grandiosa de pensar que nós temos e que muitas pessoas não têm. Porque elas veem umas coisas assim, muito, muito assim, ai, mas isso aconteceu comigo e não consegue ver o além daquilo. Ela só consegue ver a tragédia, ou a coisa ruim, ou algo que não é bom, ou só a coisa boa. Elas ficam naquela bolha da coisa boa agora, e a coisa boa acaba, e aí acaba a felicidade da pessoa também, porque ela põe a felicidade na coisa material, né? Se eu comprar tal carro, eu vou ser feliz. Se eu ter tal casa, eu vou ter feliz, né? Uns põem felicidade num filho. Eu preciso ter um filho para ser feliz, eu preciso ter um marido para ser feliz, eu preciso ter um trabalho para ser feliz. Então elas põem a esperança delas, a vida delas em um determinado ponto, né? E na verdade, a gente sabe que nada disso está a nossa felicidade, né? Que a gente tem que ter esperança, tem que ter a nossa vida, a nossa felicidade é algo muito maior. Então, a esperança eleva o coração ao céu e o desespero afunda no caos. E é bem isso, né? Número 2, simplicidade e luxo. Simplicidade é a pureza do coração e da vida. Viver com clareza, humildade e intenção. Gente, por, por mais assim, quanto mais, na verdade, eu olho para a simplicidade, mais grandioso é a nossa vida, né? A gente não precisa de muito, né? A gente, assim, com pouco a gente fica feliz, porque a gente conseguiu ver a dimensão da beleza de Deus. Então, assim, nossa, né? Pô, tô com saúde, teu marido, minha filha, tá tudo bem, tá todo mundo trabalhando. Acabou, gente, acabou. A felicidade está aí, não preciso de mais nada. E tem gente que, infelizmente, ainda está, né, ali não vou dizer simplesmente na luxúria, mas assim, no luxo, procurando, né, excesso, sem necessidade, né? E assim, mais uma vez aqui, né? Eu não vou falar de você querer, né, ter bens, de você querer ter uma vida confortável. Não é isso, né? Não é isso. Isso é muito bom, você querer ter bens, você querer ter uma vida confortável. É ter um excesso por excesso, o excesso para mostrar, o excesso se torna uma coisa meio que uma vida louca, né? E aí você realmente vai, né, para o excesso de tudo na vida e a custo do quê? A custo de você perder as suas virtudes, a custo de perder a amizade e a unidade com Deus, né? Então, a simplicidade brilha com a ordem divina e o luxo leva à confusão e o entorpecimento espiritual. E é
exatamente isso, né? Porque você começa a ficar enrijecido, enrijecido, você não enxerga, você começa realmente se tornar um cego, com vários vícios terríveis. 23. Justiça. Justiça dá a cada um que lhe é devido e preserva a ordem correta da criação, né? Injustiça. Viola a verdade de respeito à dignidade humana, né? Infelizmente, tem muita injustiça no mundo, né? E muitas injustiças feitas por pessoas que têm a escolha de não fazer, né? E aí também remete às pessoas virtuosas ou não. Se você é uma pessoa virtuosa, você não consegue fazer algo que é injusto, né? Você não consegue fazer algo que é desonesto. Você realmente preza o seu semelhante, né? Você preza a pessoa que está ali, você preza a pessoa. Isso já é um ato virtuoso. A partir do momento que você não tem, né, esse olhar misericordioso, né, esse olhar virtuoso, qualquer coisa que você fizer, pouco importa. Então você realmente vive, né, num desrespeito e você não tem uma dignidade humana, né? Pouco importa, né? É como que você colocasse pessoas em pedestais, né? Ah, tal e tal é ó, muito bom, tal e tal já não é. Então você meio que de uma forma assim subjetiva, é meio que você tirasse a humanidade de algumas pessoas, né? Na visão da Santa Edgarda, a justiça é a armadura da alma e a injustiça abre a corrupção. Total, né, gente? Abre, nossa, a gente poderia ficar horas debatendo só esse tema aqui. Na verdade, todos esses temas a gente poderia se aprofundar muito, mas de repente no futuro eu faço isso. 24. Fortaleza e torpor. A fortaleza é a coragem moral e espiritual para fazer o bem e resistir o mal, né? Torpor é a apatia, a passividade e o desligamento da consciência. Então, gente, a gente tem que pedir a fortaleza todos os dias, né? Todos os dias, porque infelizmente damos de encontro, damos de encontro muitas pessoas que não leva a fé de uma maneira correta, né? Não leva a fé de uma maneira que deveria levar, né? Não se intitulam católicos, né? Não falam que são cristãos, meio que se esconde. E a gente precisa de uma fortaleza para isso, né? Para mostrar, né? Eu já escutei tantas pessoas falando: olha, eu comecei a rezar porque vi alguém segurando um rosário na mão, porque eu vi a cruz no pescoço de alguém, porque eu vi um santinho, né? Porque a pessoa de repente foi dar uma palestra e citou o nome de Deus ou citou uma passagem. Então a gente tem que ter essa fortaleza, né, no dia a dia, essa fortaleza não só na nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia. E se alguém vier realmente falar com a gente, né, falar com amor, falar com caridade. E uma coisa que é muito importante, né, não sei como é que vocês lidam quando pessoas vêm de outra religião falar com vocês, mas é muito importante lidar com todos com muito amor e respeito. Em nenhum momento bater de frente, em nenhum momento ficar discutindo, porque o que ocorre, às vezes a pessoa não tem a inteligência, não tem o conhecimento, então assim você realmente tem que tentar nivelar o teu conhecimento ao conhecimento daquela pessoa. E se você não sabe que a pessoa sabe, então assim, fale o mais básico possível, com muito amor e obviamente sempre pedindo muita ajuda do Espírito Santo, o Santo Anjo da Guarda, porque a gente nunca sabe com quem a gente está debatendo, né? E o que menos a gente tem que ter é apatia, passividade e desligamento da consciência, né? O mais importante, assim, o que eu vejo muito hoje em dia é as pessoas, assim, você nem saber, né, que de repente a pessoa tem tal religião, porque ela simplesmente ela é totalmente desligada, não quer se envolver, e aí fica de uma certa maneira, né, é um morno, né? Também não é legal, né? Então, na visão da Santa Hildegarda, a fortaleza é a chama que cresce,
né, a chama que favorece a nossa espiritualidade, o torpor é a névoa fria que embaça a alma. E realmente, né, se você, né, tem não sei se é passagem, eu acho que é um livro que fala, né, tinha duas pessoas conversando, uma se destacou e falou que era católico, cristã e aquilo outro, e a outra não falou nada, meio que ficou indecisa. E parece que um santo perguntou pro demônio e falou: Nossa, você não vai brigar por aquele? Ele falou: Não, aquele que está em cima do muro já é meu. Então, assim, se a gente parar para pensar, né, é um comportamento tão comum, né? É um comportamento assim, quando você está indeciso de algo, quando você não tem certeza de algo, não fique na indecisão, porque o inimigo prevalece nisso. Número 25, vínculo cósmico, né? E confusão, desorientação. Vínculo cósmico é a consciência de fazer parte da criação ordenada por Deus, uma unidade com tudo que é bom. Desorientação é o caos espiritual, a perda de direção e do senso interior. O vínculo cósmico é realmente quando a gente fala no credo, né, a união dos santos, né? Porque eu acredito que vocês sabem disso, né? Deus e tem todos os anjos, tem todos os santos e temos nós, estamos todos unidos a Ele, né? Em vida e morte, está todo mundo unido. E essa consciência, né? Que eu acredito que se você tiver uma vida espiritual dá desencontro também com as moradas da Santa Teresa de Ávila, né? Que você vai subindo nas moradas e você vai tendo uma unidade cada vez maior, né? Você vai tendo uma contemplação cada vez melhor e você realmente consegue entender esse vínculo cósmico, né? Que a Santa Edgarda fala que é realmente estar unido a ele, né? E não importa se a gente tem um corpo ou não, mas a gente consegue entrar nesse ambiente de oração profunda e se unir a ele. E aí ter essa unidade e sentir o bem, sentir algumas pessoas, eu estou sentindo a paz, quando você vai em alguns lugares, né? Lourdes, Fátimas, alguns lugares religiosos, você sente esse vínculo mais forte, né? E a desorientação é o caos espiritual, né? É a perda de direção do senso interior. É aquela pessoa que ela realmente não tem uma unidade, né? Eu acredito que é a pessoa que vive no vício, né? Esteja em pecado, né? Capital, vive uma vida realmente na escuridão de uma certa forma, né? Não tem senso de direção, tem um certo desespero porque não sabe qual que é o próximo passo, né? E o caos não é só espiritual, né? O caos espiritual já virou ali um pouco mental, porque a pessoa, entendeu, meio confusa e também já deve receber não, já deve exercer uma certa força ali na vida pessoal da pessoa, em relações de relacionamentos, trabalho, entendeu? É aquela tipo de pessoa que, ai, parece que a vida não vai para frente. Ah, eu faço, faço, faço. E, mas eu estou iniciando de novo. Mas eu tô... Sabe aquela pessoa que está sempre iniciando algo novo e não sabe por que está iniciando, mas está iniciando porque não deu certo, mas não deu certo o relacionamento, mas não deu certo isso. É isso, gente, desorientação. É uma tristeza e assim hoje em dia é tão comum, né? E é até comum, eu vou falar assim, uma coisa que talvez vocês vão ficar um pouco assim, mas é comum em até católicos também, porque são aqueles católicos morno que vai na igreja todo domingo, mas não tem uma relação, não tem uma unidade, não tenta crescer na fé. Vai na missa, sei lá, faz alguma oração ou outra, vai na missa de novo, mas não tem aquele caminhar na vida espiritual, tá? Então, pela visão da Santa Edgarda, a harmonia cósmica é uma música divina, é como você escutasse a música de Deus, estivesse ali, né, em unidade com Deus. E a desorientação é o ruído da alma, né? Ela já está tão distante que já meio que criou uma ruptura, né, com Deus.
Próximo, estabilidade e instabilidade. A estabilidade é a firmeza na verdade e a constância no propósito, né? E isso é o que a maioria de nós temos que ter e temos que procurar, né? Uma firmeza na verdade diária, uma constância no que fazemos, né? Não importa, olha, não, mas olha, eu sei lá, eu não trabalho, eu só cuido dos meus filhos, do marido. Nossa, se empenhe firmemente nisso. De repente, é a sua vida, seu propósito, ser uma boa esposa, né? Cuidar do esposo, cuidar dos dois filhos, três filhos, cinco filhos, sei lá quantos filhos você tem. Mas assim, de dar o melhor para a sua família já é um propósito muito grande. As pessoas às vezes ficam procurando, estava até vendo um vídeo do Pedro Siqueira falando a respeito disso. Eu achei super interessante a maneira que ele falou, que as pessoas ficam procurando propósitos em lugares ridículos, né? Às vezes o teu propósito é simplesmente unir a sua família. Às vezes o teu propósito é simplesmente santificar teus filhos. Às vezes é irmão, irmã, não sei, são coisas que estão tão próximas de você e você procurando um propósito tão longe, criando problemas, né? Então, assim, a gente tem que realmente, mais uma vez, né, nos internalizar, né, ter uma unidade maior, perguntar, para tentar entender, né, para a gente tentar entender qual que é a nossa constância, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão aqui, e não importa a minha missão, a sua missão, desde que a gente esteja realmente, né, dentro das virtudes, né, fazendo algo correto, algo bom dentro da vida espiritual, ajudando o próximo dentro do possível. E cada uma aqui, né? Porque cada um tem uma história, vai saber o que que é bom, o que que não é, o que que é correto, o que não é, né? A gente não está aqui querendo ser virtuoso por causa do Instagram, por causa do YouTube, por causa da vizinha, do vizinho, do salário. Não, você está sendo virtuoso é uma coisa entre você e Deus, entendeu? Ninguém precisa saber o que que foi feito, o que não foi feito. O importante é você seguir na sua firmeza interior que você está, na verdade, e você está nessa constância do seu propósito, do seu eu, da sua vida espiritual. E essa instabilidade é a flutuação emocional e espiritual, dominada pelo impulso, né? É aquele o que eu falei lá no início também, né? Infelizmente, o nosso lado emocional nos joga muito pelo lado animal, né? E se a gente for deixar o nosso lado emocional falar o tempo inteiro, a gente não vive. A gente vive aqui, é uma coisa, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô feliz, eu não vou fazer, eu quero fazer. Se torna um cachorro mimado, né? Então, assim, é muito importante a gente entender o que que é estabilidade, não só física, mental, mas também espiritual. Na visão da Santa Hildegard, a estabilidade fortalece os muros das almas, né? Porque é como se a gente estivesse colocando ali barreiras boas e fortes para estar levando a nossa vida no caminho de Deus, né? E a instabilidade deixa exposta. Sim, porque você, né, está naquela flutuação emocional, espiritual, né, dominada pelos impulsos, pelas emoções, o que é muito fácil para o inimigo também estar ali, né, atacando, tentando algo com você, tá bom? Número 7. Desejos pelo céu e vícios, preocupação com o mundo, né? Quando você tem esse desejo pelo céu, você leva o coração a verdades internas. Então, assim, você se preocupa com o que é o mais importante, né? É com Deus, em, em em agradá-lo, né? Então, assim, você não se preocupa, não sei, com a sua roupa, com a sua maquiagem, ou com coisas supérfluas, com coisas materiais que não vai te levar pelo desejo do céu, né? E a preocupação mundana, né? Prender a alma a coisas passageiras que são realmente coisas passageiras. E, obviamente, a gente poderia agora priorizar todas as coisas passageiras que existem nesse mundo, coisas muito supérfluas, muito bobas, e coisas passageiras que ainda têm um certo. ahn, uma certa qualificação para a nossa vida que precisamos, né?
mas é muito importante a gente entender isso daqui. Eu vou aconselhar vocês também, né, depois que ver essa aula, revejam, façam anotações, vejam quais os pontos que vocês precisam trabalhar, né, porque são muito pontos e todos os pontos podem levar por muitos outros pontos, mas nós sabemos onde estão nossas fraquezas, né, e nós sabemos também aonde é muito mais fácil porque isso vai depender do seu temperamento, da sua vida, do seu cotidiano, das suas inclinações, né, das suas vontades, das suas emoções. Então, reveja, né, reveja com ar, é, espiritual, peça ajuda ao seu anjo para te ajudar a estar escolhendo aí virtudes que têm que ser trabalhadas, vícios que têm que ser tirados. Provavelmente você já tem uma certa noção do que seja, mas assim, às vezes tem alguma coisa ali que você não percebeu, né? A gente, mais uma vez, vou me incluir também, né? Uma certa soberba, não, eu sei o que eu. Às vezes não, gente. Às vezes a gente recebe tapa na cara, né? Eu sempre brinco que o meu anjo vem dar uns tapas e fala, nossa, realmente eu não sabia disso. Porque a gente tem que ficar muito antenado, muito sintonizado nas mensagens que vêm de Deus, né? É assim, às vezes você abre o livro e você lê e você fala, nossa, isso era para mim, eu tinha que ler isso hoje, não é possível. Ou alguém fala algo e você parece que dá uma vibrada, assim, você, nossa, ou você viu algo e você se arrepia. Então, assim, temos que estar realmente antenados, sintonizando na frequência divina para tentar entender ali por onde que eu vou, por onde que eu não vou, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que deixar de fazer, tá? 28. Abertura e teimosia. Abertura, receptividade à graça e a verdadeira correção. Nossa, eu nem sabia que eu ia ler agora, mas parece que eu acabei de falar o que eu ia falar, né? Teimosia, endurecer o coração e a recusa à conversão. Gente, é justamente isso. Se você está ali sintonizado, né? É que nem um rádio. Não sei se você alguém aqui é da época do rádio, que a gente tinha que colocar lá, girar o rádio e ficar tentando achar, e aí quando você achava, o som era perfeito, quando você não achava. Então você tem que tentar ali achar, né? O que que Deus está tentando falar para mim, o que que é isso, o que que não é. E quando você receber, né, a mensagem, você acha que a mensagem é para você, então aceitar aquilo, né? Aceitar, agradecer, né? Aceitar, às vezes, é uma correção, às vezes você, né, escuta certas coisas que não é agradável. Porque tem isso também, gente. Maturidade é isso, escutar coisas que não é agradável, fazer coisas que não é agradável, trabalhar fora do horário, abaixo do horário, acordar cedo, né? Certas coisas não são agradáveis, ou não são fáceis, ou são difíceis, faz parte do nosso crescimento espiritual, faz parte do nosso crescimento físico, faz parte do nosso crescimento com todos ao nosso redor, né? E se você tem uma certa teimosia, um endurecimento do coração, ah, não, isso não, né? Ah, isso para mim, ah, isso eu já não quero. Assim, infelizmente, eu tenho amigas, né, que se dizem católicos, mas não são, porque eles escolhem, né? Eles olham ali e falam, não, eu sou católico, mas isso eu não faço. Ah, isso também eu já não faço. Ah, isso eu não concordo. Não, desculpa, né? Ou você é, ou você não é. Não tem como ficar escolhendo. É que nem um relacionamento. Ah, eu sou casada, mas ó, certas coisas do casamento já não concordo, já não quero. Ou eu sou mãe, mas isso eu não faço. Gente, é uma imaturidade absurda. Absurda, absurda. E o que eu vejo, né, mais e mais a gente tem essas imaturidades, tem essa teimosia, né, é uma forma de olhar e uma forma pretensiosa, como se a pessoa fosse mais inteligente. Não, mas não, eu. Vai passar um tempo, o ciclo vai se repetir, não sei se você sabe disso, né? Tem um nome, depois eu volto com o nome específico para isso, né? O ciclo se repete, só que o ciclo dificulta e você passa pela mesma situação de novo,
e a situação ficou mais difícil e você tem que decidir se você vai aceitar e passar por aquilo ou se você mais uma vez vai correr e não passar e aí vai repetir o ciclo novamente. Eu falo para vocês, quanto mais rápido vocês enfrentarem as buchas, pepino, abacaxi, sapo, conflitos, o que vocês quiserem chamar, problemas, olha, optem, eu quero passar o mais rápido possível. Vai ser difícil, eu quero passar, porque infelizmente teimosia ou fugir das situações não dá bom. Não é bom a situação. Ó, que a experiência que eu vivi e eu vi várias outras pessoas vivendo é drástico. Então, assim, e aí vocês param e pensam, mas por que que isso acontece, né? Mas por que Deus fez isso comigo? Porque você tem que ter um crescimento espiritual, porque você tem que ter um crescimento físico e mental, porque você tem que ter uma maturidade. E se você não tem, você vai passar. Então, assim, às vezes você vê pessoas de 60 anos, 70 anos falando ou fazendo coisas absurdas, porque não passaram, porque tinham que passar anos e anos atrás. Então, é isso, né? 29. Liberdade de desejo, cobiça. Liberdade de desejo é a liberdade interior, desapego dos impulsos desordenados. Cobiça é a escravidão aos sentidos, né? Se vocês pararem para perceber, tem vários pontos dessas virtudes e vícios da subconsciência de Santo Edgardo que eles são muito semelhantes. Por quê? Porque ela vai detalhadamente, assim, é como se, eu sempre brinco, né, da cebola. É uma coisa assim, uma debaixo da outra, uma parece que é a mesma coisa, mas não é. Parece que é a mesma coisa, mas não é. E vai, como é que se chama? Alinhando, né? Que nem esse desejo, né? A liberdade interior. Gente, a gente tem a maior liberdade do mundo, né? Deus nos deu o livre arbítrio. A gente escolhe o que quer. E ao mesmo tempo a gente tem tantas escolhas e a gente escolhe tudo errado. Tudo errado. Ao passar de um tempo que a gente começa a ver que o quanto de errado a gente escolheu e a gente começa a ter uma liberdade interior maior, começa a escolher mais, se internalizar e ter um desapego a essas desordens, né? Essas emoções, como fala o Padre Paulo Ricardo, deixar de ser cachorro, porque a gente é um cachorro, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esse entendimento, né? Essa visão mais interna, né? Esse exame de consciência para nos entender, né? Que nem cobiça. É escravidão, imagina, a gente está sempre cobiçando algo, querendo algo exterior, não é nem interior, é exterior, é coisas que não vai te fazer nenhum sentido, né? Então, assim, visão da Santa Hildegard. O desapego ilumina a visão da alma, né? Porque quanto mais interno a gente vai, mais unido a gente fica, mais a nossa visão da alma é iluminada, a nossa consciência iluminada, a nossa inteligência iluminada, a nossa razão se conecta direto com Deus, né? E como vocês sabem, não adianta, o desejo desordenado é a cegueira, né? Toda desordem vai para o caos, toda desordem vai para a confusão, toda desordem segue pro desespero, né? Para que vai cada vez mais longe de Deus. Número 30, harmonia e discórdia. Harmonia construi unidade, paz e colaboração. Discórdia divide por meio de ressentimento e conflito. Obviamente, né, gente? Quem não conhece aqui pessoas que são maravilhosas, pessoas que você chega, pessoas que criam uma harmonia na família, são aquelas pessoas que parece que vivem sobre a luz do Espírito Santo, têm uma graça, têm uma simpatia, falam em moderação, estão sempre ajudando, são pessoas assim que têm uma hospitalidade maravilhosa, você chega, são raras.
né? Raras, dá para contar hoje em dia quem são essas pessoas, né? Agora, já a discórdia é tão comum, né? É tão comum a discórdia e é tão comum as pessoas fazerem discórdia das outras, né? Em vez, a pessoa já não basta ser a pessoa que cria discórdia, ela ainda cria discórdia das outras, né? E cria conflitos. Eu comentei isso na outra aula, né? Todo mundo deve conhecer alguém, aquela pessoa que quando chega, tá todo mundo bem, a pessoa chega, ela já quer conflito, ou você liga, ela já falou mal de um, ou já criou, ou... Gente, isso é tão ruim, né? Então, assim, às vezes se manter calado já corta uma discórdia. Você tá entendendo? A pessoa chega lá com a discórdia, ou quer criar, você, ó, o silêncio ganha brigas, o silêncio ganha as guerras, o silêncio faz uma certa até harmonia, né? Então, assim, vamos analisar, assim, e óbvio, a gente está estudando aqui, está vendo, ninguém é perfeito, né? Temos vícios, temos virtudes, estamos sempre aprendendo, progredindo, né? Tentando. Mas não vamos também apontar o dedo para as pessoas, falar, ah, ó, eu acho que aquele é assim, eu acho que aquele é assado. Sabemos quem são. E deixa aqui, ó, não precisa. Ah, escutei hoje a aula da Tânia, gente, descobri tal, tal. Não, não, guarda aqui, ó, guarda para você, quiser ensinar para o filho de uma maneira assim dinâmica, ensine para o filho, para o marido, mas não vá ligando, não vá falando, não, não, não é assim que se ensina. E você ganha muitos méritos quando você está em silêncio com Deus, mesmo que aquela pessoa te irrite, crie discórdia, tenha cobiça, guarde para você, libere lá na adoração ou na confissão, tá? Estamos quase acabando, meninas. É, reverência e escárnio. Reverência, honra a Deus, o sagrado e a dignidade dos outros, né? Ter muito respeito com tudo e com todos, ter muito respeito com as pessoas, e é importante a gente ter um nível de respeito com todos mesmo, tá, gente? Até pessoas que moram na rua, né? Vou até falar até pessoas que estão na prisão, a gente tem que ter uma visão digna de todos. O que não é fácil, exige uma virtude, um certo nível de virtude para você conseguir olhar uma pessoa que está presa por qualquer que seja o motivo e sentir uma certa pena daquela pessoa que está ali, né? Escárnio, zomba do sagrado, falar sem pudor e ofender a santidade. Infelizmente, né, tem muitas pessoas que fazem isso, né, que zombam do sagrado, quebram a imagem de Maria, ahn, degradam, né, igrejas, falam mal e falam palavrão e se vestem, e etc, etc, e ofendem. Então, assim, o que fazer por essas pessoas? Rezar, né, que um dia esses pecadores se tornem, né, sei lá, quem sabe um santo, porque não tem o que fazer, né? Se tivesse como pôr todos na justiça e forem presos, seria ótimo, mas nem isso é possível hoje em dia, porque, infelizmente, a política que temos, né, não está acontecendo. Então, assim, temos que ter realmente uma visão espiritual sobre essas coisas, o que é muito difícil também, né? É, pensar como todos, pensar que todos têm uma vida, têm uma certa dignidade, a gente tem que ter uma certa justiça, um respeito e um coração misericordioso até para essas pessoas que fazem algo assim, né? Então, revisão da Santa Edgarda, referência santifica a língua, né? Quando a gente reverencia o sagrado, quando a gente tem dignidade, quando a gente pede também isso, né? A gente recebe essa graça de santificação da língua e da comunicação de uma certa maneira, né? E o escárnio, infelizmente, ele profana e só temos que rezar por eles. 33. Constância e inquietação. Constância, a perseverança fiel no bem, né? Ter a constância sempre de fazer o bem, né? Sempre procurar o bem, não importa a quem.
né? Querer o bem dos outros, mais uma vez, não importa a quem. Querer o bem da pessoa que fez o escárnio, querer o bem da pessoa que está sendo presa, querendo, sabe? Isso é tão difícil, mas tentar querer ter essa constância. Inquietação, agitação espiritual, insatisfação constante. Essa inquietação, como vocês podem ver mais uma vez, é muito semelhante àquele outro que a gente viu agora há pouco, né? Essa inquietação é a falta de você parar e realmente ficar em silêncio com Deus, né? E aí você tem essa inquietação porque você nunca para, né? E você não se deu tempo de parar, né? Então, assim, tem vários exercícios espirituais que vocês podem tentar. Óbvio, tem o Santo Inácio de Loyola, bom, mas o importante não precisa nem seguir livro, né, gente? Assim, você ficar calado 2 minutos, tem gente que não consegue ficar calado 2 minutos. Então, assim, tente ficar calado, caladinho 2 minutos, meditando a respeito de algo, uma imagem de santo, uma passagem da Bíblia, um mistério do Rosário. 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, e vai se progredindo para essa insatisfação desaparecer, tá? Então, a constância dá firmeza na alma, dá até uma certa fortaleza, né? E a inquietação dispersa a gente, porque assim, quando você está inquieto, como que você vai entrar em unidade com Deus? Como você vai fazer uma oração? Como que você vai estar ali fazendo uma meditação, uma contemplação inquieto? Não tem como, né? E mais uma vez, todos esses mau hábitos, todos esses vícios, quando não é do corpo, da carne e do demônio, ele vai tentar de qualquer maneira, tá? Culto alinha a vida humana ao louvor divino e crime à rejeição voluntária da lei moral, né? Bem preciso falar mais nada disso daí, né? O culto eleva a criação ao céu e o crime arrasta para a destruição e dependendo do crime, né, destrói uma vida inteira e dependendo da situação da pessoa, só Deus vai saber, né, pode arrastar tanto para o purgatório como para o inferno. Então, assim, para quê, né? Para que se a gente pode fazer melhor? Frugalidade, administração sábia e na simplicidade grata, e ganância, o acúmulo egoísta além dos necessários, né? A frugalidade, gente, é diferente da simplicidade, tá? A frugalidade é você realmente entender que coisa simples não é necessário nada, né? É você ser grata por aquilo, né? E a ganância é como se fosse não sei, como se você tivesse, né, dinheiro nos olhos, né? Você é, ter e quer ter mais e assim não tem fim, não tem necessidade, você não tem nem explicação para você ter essa ganância toda e você tem essa ganância. E assim, é muito triste quando você vê essas pessoas que são levadas pela ganância e depois, lá na frente, não sei, percebe o que elas fizeram e elas não podem voltar atrás, porque elas perderam um tempo imenso. Eu não sei se vocês viram, um dos meus vídeos, eu comentei para vocês isso. Tinha um, não vou dizer que ele era amigo meu, mas um conhecido meu que trabalhava comigo num coworkspace. E ele era extremamente ganancioso, e tinha muitos bens, e já falei para vocês, o problema não era isso. E, e a mulher dele simplesmente pediu divórcio, e ele não esperava que isso fosse acontecer. E ele ficou extremamente arrasado, e eu perguntei para ele, né? Fiquei bem preocupada com ele, porque o comportamento da pessoa mudou muito, né? E ele emagreceu e tudo. E ele era uma pessoa extremamente grossa. Ele é uma pessoa extremamente grossa. Mas mesmo assim eu fiquei muito preocupada com ele, porque mesmo ele sendo grosso, ele sempre foi uma pessoa verdadeira. O que era, assim, algumas outras pessoas são falsas, né?
E eu perguntei para ele, nossa, como é que você tá? Não sei o quê. Ele virou para mim e falou assim: olha só, né? Fiz tanto dinheiro, para quê? Agora ela me largou, né? Então ele percebeu que ela, pela busca do dinheiro, era busca tanto, tanto do dinheiro, que ele perdeu a esposa dele, né? Ele não deu atenção devida, não sei quais os maiores detalhes, mas perdeu a esposa e falou que ia rever a vida de uma outra maneira. Então, assim, eu estava vendo como um lado bom aquilo acontecendo, né? Ele perdeu a esposa, mas pelo menos não perdeu a alma, né? Ele ali poderia estar revendo toda uma vida, né? Por que isso aconteceu? Será que ele voltou? Não sei. Mas, assim, é muito importante, gente, a gente entender todos esses vícios, porque esses vícios, né, se a gente continuar numa vida viciosa, não importa qual vício, se é ganância, se é criminosa, se é egoísmo, se é teimosia, se é preguiça, se é luxúria, isso vai levando a gente cada vez mais para o distanciamento de Deus, levando para o pecado, pecados capitais. E, obviamente, a gente pode perder a nossa salvação, né? O que é o pior dos piores, né? Então, assim, temos que ficar antenados nisso. E o último aqui, alegria celestial, né? Que não tem preço, o que todos nós queremos, né? Que brota da vinda da graça e na esperança. A alegria celestial seria quando a gente recebe os afetos de Deus, quando a gente sente de alguma forma que algo nos tocou e algumas pessoas choram, outras, né, ficam caladas, emotivas e outras o cansaço do mundo, o esgotamento espiritual e o cinismo diante da vida. E esse cansaço do mundo, eu hoje eu vejo muito como fosse um burnout, tá, gente? Eu olhando assim, a pessoa chega ela vive num automático tanto, tanto assim, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, 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 trabalho, entendeu? Ela não tem tempo ali, nem um minutinho para a vida espiritual dela, nem um minutinho para ela própria de se auto-escutar, para o marido, para o filho, se tiver, se é que tem filho, para aquelas jovens que estão me escutando aqui, de repente não tem filho, tem marido, mas já estão nisso, não, minha carreira, não, eu preciso isso, ai, o meu corpo, ai, a minha amiga, elas estão nessa corrida, eu não vou falar o nome desespero que é errado, mas elas estão nessa ganância, essa é a palavra certa, na verdade, nessa ganância de querer, de querer, de querer, e elas chegam nesse cansaço do mundo, no esgotamento total, que aí elas não querem nada com ninguém, entram num burnout quase depressivo, e aí não tem conexão com Deus, não tem unidade com Deus, não têm vontade de viver, elas passam do querer muito por não querer nada e simplesmente viver assim uma vida muito triste. Então, assim, tudo na vida a gente tem que ter um balanço. Nunca vai ser um balanço perfeito, né? Sempre a gente vai tentando melhorar um pouquinho ali, um pouquinho vai ter uma caída, vamos tropeçar, vai ser difícil, vamos carregar uma cruz, vamos passar por uma situação que não é legal para o nosso crescimento pessoal. Mas isso é a vida. Conforme a gente vai indo, a gente tem que constantemente estar em movimento, né? Por quê? Porque se a gente parar, né, ficar, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Ai, será que isso? Será que não é isso? O inimigo te pega. E aí é terrível também que você pode começar a ruminar e ir por um lado errado. Ou entrar nessa ganância de coisas materiais, coisas da vida e entrar no burnout. Então, assim, é muito triste, né, gente? É muito triste. Eu tinha falado isso daqui da outra aula, eu tinha colocado de uma forma diferente para vocês pensarem, e eu coloquei aqui mais uma vez, né? Qual é a minha relação quando acontece algo fora do meu controle? Por quê? Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer não todos os dias, mas que vocês têm que ter assim, ó, na manga, né? Porque todos os dias vai acontecer coisas que tá fora do controle de você. Todos os dias, né? Não sei, o liquidificador vai quebrar,
o computador não funciona, você recebe um e-mail que você fala, não, a pessoa endoidou, né? Mandou para a pessoa errada. E você lê, é você mesmo que me mandou isso? Não, não acredito. Então, assim, você, a amiga que manda uma mensagem, você fala, nossa, achei que você era amiga, hein? Então, assim, todos os dias vai acontecer coisas que tá fora do nosso controle, né? É na família, é com o marido, é com o filho, é com o colega de trabalho, é com a mãe, é com o pai, é com aquela pessoa que você se dizia que era muito amiga, é com a pessoa, ai, nossa, da igreja, gente, é católica, pelo amor de Deus, é com o padre, nossa. Então, assim, vai acontecer, gente. Não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã, vai acontecer. E assim, por que que eu tô falando das coisas ruins? Porque quando acontece coisa boa, a gente tá bem, né? A gente tá super bem, aconteceu. Ai, obrigado, Senhor, obrigado pela graça, obrigado que milagre, obrigado, obrigado, obrigado. Mas quando acontece um negócio que é fora do nosso controle, que não sou eu, foi a pessoa que fez e agora eu vou reagir. Essa é a pior parte, porque assim vai exigir as nossas virtudes, vai exigir o que que eu tenho de virtude aqui dentro de mim, o que que eu tenho aqui de graça para trabalhar com essa pessoa. Porque assim, se eu for usar simplesmente as minhas forças, as minhas habilidades, eu não vou conseguir, é, eu não vou conseguir ter uma reação boa com essa pessoa, entendeu? Eu vou reagir, como fala o Padre Paulo Ricardo, no lado animal, né? Eu vou, sei lá, vou gritar, vou falar, vou brigar, vou de repente tentar resolver de uma maneira que não é correta. Obviamente, você é uma pessoa mais virtuosa, você já consegue gerenciar melhor, né, as situações ruins que acontecem com você. Você já usa de uma paciência, de um controle emocional, de uma visão empatética, já tem uma certa pena da pessoa que agiu daquela forma, mas nem todo mundo está nesse patamar, né? Então, assim, a gente tem que realmente usar essas habilidades, pedir, usufruir e pedir para Deus a graça todos os dias, aumenta minhas virtudes, que eu preciso, né? E principalmente de todas as virtudes que existem, que são muitas, a prudência é a número um que tem que ser usada, porque a prudência vai te dar a inteligência suficiente para usar qualquer outra virtude que será necessária. A prudência vai te realmente. Agora, de repente, você precisa da temperança, de repente, você precisa da fortitude, de repente, você precisa de um pouco de amor, precisa de um pouco de esperança, não sei, né? Então, assim, peçam, rezem, reflitam a respeito de tudo isso que foi falado. Tentem, eu sei que é difícil, é muito difícil fazer exame de consciência diário. E existe vários, né? Rapidinho, demoradinhos, o que você faz, os que vocês escrevem, o que você só pensa, mas não importa qual que você faça. O importante é pelo menos tentar fazer todos os dias. é, tentar fazer, né, uma boa confissão. Se você conseguir semanalmente, se você está nesse nível, vá semanalmente. Se você não está, quinzenalmente. Se você não puder, mensalmente. Mas que tenha uma constância na confissão. Porque se você não tem uma constância na confissão, como que você sabe que você está melhorando? Como? Me diz. Eu faço, eu me confesso antes da Páscoa e antes do Natal. Gente, me diz. Não tem como, né? Obviamente, né? Missa, se você for semanal, mas se você puder durante a semana, vá. Se você puder diária, melhor ainda, né? Adoração, gente, cura muitas coisas. Olha, é cura interna, cura de família, adoração é um milagre na terra e as pessoas não utilizam, não sabe o poder que é uma adoração. Mas vocês estão me escutando aqui, se vocês puderem, obviamente, né? Cada um aqui tem uma dinâmica, filho, marido, escola, trabalho. Então, assim, não posso ir toda semana, não posso ir muito tempo. Gente, 5 minutos, 2 minutos, meia hora, uma vez por semana, duas vezes, uma vez por mês. Mas é aquele negócio, eu não posso agora, mas de repente eu posso depois. Eu vou me organizar, eu vou pedir a graça de Deus. Deus, pelo amor de Deus, me ajuda que eu tenha daqui para frente mais tempo para poder fazer isso daqui.
Porque o que a gente mais quer é ter uma vida espiritual melhor. Hoje não é perfeito, mas de repente amanhã, né? Amanhã, depois, 6 meses, 2 anos, 3 anos, a gente tá sempre tá trabalhando isso, tá? Então, assim, muito importante ter uma vida de disciplina, né? Tentar ser virtuoso, evitar o pecado, né? Tentar, dentro do possível, cada um aqui, né? Fazer um jejum, uma meditação, uma autorreflexão, uma mortificação. Ah, mas a gente não está na quaresma, Tânia. Pois é, você não precisa esperar a quaresma para fazer uma mortificação. Se você acha que precisa de ajuda em algumas virtudes, se mortifique, não come isso, acorda mais cedo, ahm, entendeu? Ajuda aquela pessoa que você não gosta. E tem tantas mortificações, banho gelado, uma sequência de várias coisas, né? É muito importante a gente perceber isso. Gente, é uma caminhada, é um processo, né? A gente dá um passinho a cada dia, né? É a história da lebre e da tartaruga. Você viu? A tartaruga lá, ó, com um passinho dela, com um passinho, ganhou. A lebre ligeira, maravilhosa, dormiu no meio do caminho. Então, assim. Temos que pegar esse intuito, não importa o que for, mas temos que dar início, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e se vocês tiverem alguma pergunta, agora eu vou abrir as perguntas para as meninas. Muito obrigada. Suzana, quer perguntar, já que você está sorrindo aí? Ah, tá sem microfone. Ai, tanta coisa, né? Tanta mensagem bonita, né? Da Santa Idelgarda, né? Tanto ensinamento que a gente fica até, sabe, sem saber assim qual que toca mais, né? É, é, E é, refletindo mesmo qual que é mais necessário para mim, né? é. Mas assim, isso é para todas nós, viu? É, a gente tem que olhar e ir trabalhando e tentando e trabalhando e tentando. E o negócio é ir tentando. O negócio é não desistir, porque assim, hoje em dia as pessoas desistem muito fácil, entendeu? Elas fazem certinho por uma semana, na segunda semana já não estão fazendo. Aí terceira semana, ah, não, aquilo não é para mim. Mas como Uhum. assim? Não é para mim, né? É para todo mundo, né? É que nem eu comentei para vocês da minha vizinha que me encontrou na academia hoje. Aí eu falei assim, nossa, eu falei para ela, você está super bem. Aí ela falou para mim, falou, ah, pois é, porque é verão, né? Tá chegando o verão, mas assim que chegar o inverno eu volto ao normal. Aí eu, não, 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 continua assim. Aí eu fiquei pensando, eu falei, olha a mentalidade que ela tem. Ela está seguindo, não sei, uma rotina agora, não sei o que que ela está fazendo, não fui a fundo, né? Mas ela está bem. Mas ela já falou que chegando o inverno ela vai voltar ao normal. Quer dizer assim, ela mesma está se auto-sabotando. Uhum. É. É terrível isso, gente. Cláudia, Daiane, Rê, Laís. Aí tem iPhone que eu não sei de quem é. E a Maria, alguém tem pergunta aí para fazer? Aproveitem.